Família Mevan, que bom ter você aqui mais uma vez no nosso Papo de Mesa. O programa que você já está habituado, familiarizado. É um tempo de comunhão, um tempo de conversa, em uma mesa. Como a gente acredita que essa mesa tem poder para curar, para destinar pessoas, e eu acredito que essa noite, com esses convidados, não vai ser diferente. Para a gente começar a nossa dinâmica bem básica, que você já está acostumado, você vai curtir esse vídeo, você vai pegar o link dessa transmissão e vai enviar para o grupo de amigos, para o grupo do trabalho, para o grupo da família. Faça essa missão, nós estamos encarregando você agora de compartilhar esse programa para mais pessoas, tá bom? Os nossos convidados que estão aqui hoje não estão nervosos, estão extremamente familiarizados com essa dinâmica, mas são pessoas muito especiais, que eu acredito que você, se não conversou ainda, você vai ficar encantado com esse tempo que nós vamos passar juntos aqui. Os nossos convidados hoje são Luiz e Renata. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Obrigada, Obrigado pastor. pelo convite. Que legal. Estão nervosos? Tô Não? tranquila. Tranquilo? Perfeito. Eu Glória a Deus. gostaria, para a gente começar, que vocês dessem aí um alô para a galera que está assistindo aí vocês. Se quiser mandar recado para alguém específico, beijo para a família, por favor. Obrigada pelo convite, é uma honra. Nós somos obedientes, né? Você já tinha convidado, a gente acaba Verdade. ficando sempre com um pouquinho de vergonha, na verdade, mas aí o Misael falou e a gente é obediente ao Misael. Tem que obedecer. Então, nós estamos aqui, espero que o nosso testemunho agregue na vida dos irmãos e faça diferença, como o Senhor fez nas nossas vidas. Eu creio que se vocês abrirem o coração, fará a diferença na vida de vocês também. Lu, por favor. Boa noite, né? Estamos aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais de Luiz e de Renata, né? Não só aqueles dois membros de igreja, mas vão conhecer um pouquinho mais da nossa vida, da nossa história, como nós chegamos em Itupeva, como fomos parar no Mevan, e um pouquinho de tudo que Deus fez na nossa vida, do que Ele mudou no nosso relacionamento como pessoa, como pai, como filhos, né? E como amigos também. Uau, que legal. Olha, eu já antecipo vocês que a história de como eles chegaram aqui em Itupeva é maravilhosa e vocês precisam acompanhar isso aí. A gente sempre começa com a dinâmica para conhecer um pouco mais as particularidades, né? E eu acho que a dinâmica fica mais legal quando vem o casal. né? Quem é Renata? Quem é Luiz? Por ordem aí, primeiras damas, né? Por favor. Quem é Renata? Oh, glória a Deus. Renata, tenho 45 anos, sou mãe de 2 filhos, abençoados, maravilhosos. Qual a idade dos O dois? Igor tem 29 e o Thiago tem Vocês 12. têm um filho de 29. O Igor é do meu primeiro Que casamento e legal. o Thiago, fruto do nosso casamento. Legal. E o Igor, eu fui mãe muito novinha dele, com 16 anos, não conhecia o Senhor, estava na rebeldia, não era a Renata que hoje os irmãos conhecem. Sim. Essa nova Renata foi depois de 21 anos, quando eu conheci Jesus, fazem 24 anos. Então, o Senhor transformou muito minha vida, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com 12 anos, à noite, eu estudava à noite já na sexta série e já trabalhava fora com meu pai. Eu sou filha caçula de 3 irmãos, Tudo homem, os irmãos? 2 irmãos homens e eu a caçula mulher. E tenho a minha mãe que já faleceu faz 16 anos, e com câncer. Depois os irmãos vão saber agora o porquê da história da Renata dos lenços, que eu sempre estou com os lenços na igreja. Então, por causa da minha mãe que teve câncer. E o meu pai é vivo, tenho uma outra esposa, a Lili, boadrasta. Estou com o Lu casada faz 15 anos. Fez 15 anos essa semana. Glória a Deus. Que Isso é um legal. resuminho do resuminho, né? Que legal, 15 anos. Por favor, 15 anos juntos. E você, Lu? Vamos lá. Eu sou o Luiz, pai de 6 filhos. O mais velho faleceu no Covid, é algo que marcou muito a minha vida, até mesmo um pouco do nosso relacionamento. Vamos fazer agora, dia 23 de março, 5 anos que ele faleceu.
Meu Deus, ele morreu com quantos anos, Lu? 4 anos, Covid, né? No 4 Covid foi anos, 21, 4 anos, 4 né? anos. Com 4 quantos anos anos ele que faleceu. morreu? Com 38. Morreu 38 novo, ia né? fazer 39 anos. Morreu novo. Novo. Tenho mais 5 filhos. Hoje são 6 netos. 6? Peraí, deixa eu fazer as contas. Amor. 8 netos que vieram dois gêmeos, né, seguidos, né? As minhas 2 filhas foram mães de gêmeos. Família grande. Diferença de 3 meses, de uma para outra, as 2 tiveram gêmeos. Que Tá? legal. E hoje, 8 netos. Fizeram, inclusive, aniversário também essa semana. Eita, semana de Uma hein? neta fez ontem, a neta mais velha fez ontem. E os netos fazem aniversário, tudo, netos e filhos, tudo entre março, abril e junho agora, que tem mais 2. Também comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar ajudando meu cunhado na padaria, né? Não fui padeiro, mas ajudava ele na padaria. E com 15 anos eu já trabalhava no Itaú. Foi meu único emprego na vida, fiquei lá 43 anos. Você tá brincando, cara. 43 anos no Itaú, me aposentei no Itaú depois de 43 anos. Mas lá tu entrou como aprendiz? Eu entrei, na época eles chamavam de contínuo. Tá. Entrei como contínuo, né? Tive que pegar autorização da minha mãe, que ela que assinava meus cheques. Tudo que eu precisava fazer era minha mãe que tinha que assinar. Ela que tinha que aprovar tudo, até os meus 18 anos. E fiquei lá durante 43 anos até minha aposentadoria. Foi aí que, na aposentadoria, começamos a procurar um lugar para morar para o interior. Era a ideia já dos 2, de vir morar para o interior. Nós já buscávamos alguma cidade no interior. E acabamos chegando em Itupeva. Essa vai ficar uma história um pouco mais para Vai frente. ficar o gancho aí, viu? Você não sai daí que você vai descobrir essa história. Mas que legal. Então, 15 anos casados. Sim, eu conheci ele no Itaú, eu também trabalhava no Itaú. Você tá brincando? Sim, nós se conhecemos lá. E na época, como eu fui mãe muito nova, então quando eu me separei do pai do meu filho, para eu não ficar, eu voltei a morar com meus pais, mas para não ser dependente deles totalmente financeiramente, além do Itaú, eu vendia lingerie. E, então não podia vender no banco, então eu chegava muito cedo para vender antes. E depois que eu saía do Itaú também, vendia na faculdade. Então eu sempre tive dois empregos. E eu lembro que eu entrei na sala de uma gerente procurando ela para vender a lingerie cedo. Só que eu entrei na sala errada, eu entrei na sala dele. Eu não conhecia essa gerente, né? Ela me deu isso, porque lá eram vários blocos, lá na Conceição. E quando eu entrei na sala, eu estava com 2 sacolões enormes de lingerie e não podia, eu não sabia quem ele é, quem o Luiz era, né? Aí, na hora que eu entrei, ele abriu um sorriso para mim. Precisa de ajuda? Eita, não, cena de filme, hein? Precisa de ajuda? Ele fez. E eu, na hora, tremi, porque eu não sabia quem ele era, não podia contar o que eu estava fazendo lá. Aí eu, não, eu estou procurando a IESA. É leve, né? Só tem volume. Ah, a IESA não é desse bloco, é do outro bloco, a mesma sala. Aí, nesse momento, eu passei a enxergar o Luiz. Então, eu cruzava com ele no elevador, aí eu já cumprimentava ele. Errava o caminho de propósito. Errava o caminho de propósito. Pastor, você nem sabe. Era difícil. Ah, é? Meu trabalho, né? Eu, na época, eu pagava um apartamento que eu tinha comprado e eu pagava o meu carro também. Então, é por isso que eu tinha os 2 empregos, que eu tinha que sustentar o filho e ainda tinha que pagar. Só que o Luiz, ele frequentava uma lanchonete do Itaú, que era só dos bacanas, e eu não tinha condições de frequentar, porque eu... Isso dentro do prédio do Itaú. Dentro do prédio do Itaú. É um conglomerado com 5, 6 prédios hoje. Tinha quase 12 mil pessoas trabalhando. Sim. Aí o que eu fazia? Eu comia coxinha no almoço, porque eu não tinha dinheiro, para eu poder tomar café da manhã no lugar que o Luiz tomava, para eu poder ficar... Pai, você tem que valorizar, hein? E mesmo assim ele não dava atenção. Ah, então ele fez o jogo duro, você investiu. Eu tava na rebeldia, eu tava afastada do Senhor. Fica tranquila, fica tranquila. Mas olha, olhando isso, primeiro, né? Eu acho que você sempre teve, então, esse QI para empreendedora. Né? Eu acho que você sempre teve isso. Você nunca teve isso, sempre foi mais... Não. Eu sempre fui mais numa área administrativa. Entendi.
técnico, né? Técnico administrativo. Eu trabalhava na área de seguros, mas de sinistros. Então, sempre uma área técnica, mas mais gerenciando pessoas. Eu acho que isso também justifica o seu perfil um pouco mais comedido, né? E a empreendedora, ela tem essa natureza Peraí, mesmo. comedido não é nada, viu? Só tem essa cara de bravo. É a cara isso. Ele é um pateta. Tem cara de bravo, mas ele é muito bonzinho. Como diz o meu filho, Cachorro papão. A mãe que manda, o E Thiago viu, fala. como que foi então, esse foi o início da aproximação e como que isso tornou algo mais sério, que eu fiquei curioso agora. Os amigos eram bem contras, né? Porque o Luiz já estava separado do segundo casamento dele, então ele estava vivendo uma vida bem de bagunça, e os amigos que gostavam de mim, que eram amigos em comum com o Luiz, falavam, né? Imagina, o que você está querendo com ele? O Luiz tem 2 casamentos, tem 5 filhos. Mas eu fiquei encantada com a gentileza dele, né? E ele foi difícil mesmo, fui eu que fiquei paquerando. Aí, nosso padrinho de casamento, que é nosso amigo, era amigo em comum, que acabou juntando os dois, assim, de aproximar ele de mim. Porque eu lembro até hoje, eu fui num churrasco, num evento que teve, e eu cheguei lá no Paulo, né, nosso amigo, e eu, cadê ele, né? Ele falou, ih, ele não vai vir, foi pra balada com os amigos dele. Eu falei, nossa, eu vim tão longe só pra ver ele. E o Luiz não vai vir, eu não acredito. Ele falou, peraí, deixa eu ligar para ele. Aí na hora que ele ligou na minha frente, ele não sabia. E ele falou, o loirão tá aqui. Até postei uma foto esses dias, né? Que eu descobri usava que tu era loira, verdade. bem branco. Ele falou, o Verdade. loirão tá aqui. Aí o Paulo desligou, ele falou, vamos ver se ele vem, fica um pouquinho. Mas não deu 5 minutos, o Luiz chegou. Tava afim também. Aí eu falei, agora eu vou dar uma de difícil. Foi nada, a gente começou a namorar. Dia 9/9/9. 2009. Foram Eita, nove. 6 meses só de namoro. Não recomendo que ninguém faça o que eu fiz. Mas aí ele falou, eu já fui casado, você já foi casado, a gente já tá junto, se a gente se ama, vamos morar junto. E nisso a gente foi morar junto, né? Porque casou mesmo, a gente casou quando eu fiquei grávida do Thiago. E a gente oficializou o casamento. Mas tudo tem uma história por trás, né? Porque aconteceu. Como ela se casou cedo, eu fui pai com 18 anos. 18 anos eu já era pai. Sim, também. Então, assim, não tive aquela parte de juventude que eu aproveitei. E quando eu a conheci, eu estava separado há 3 anos, morando sozinho. Então, assim, quando o pastor, até brinco, quando o pastor conta algumas histórias lá, na minha cabeça passa, nossa, eu já vivi tudo isso que ele fala, eu já vivi. Então, já aprontei demais, já tivemos, assim, eu tive uma fase, assim, de sair com o pessoal e voltar no outro dia e ir direto para o trabalho. Só que eu até brinco com ela, existe um Luiz, como que eu te falei, até um AR e um DR, né? E depois um DJ, né? Quando conheci Jesus. Mas antes dela, realmente falei para ela, o dia que nós nos conhecemos, que falamos, daqui para frente vai mudar, esquece meu passado. Esquece tudo que você vai ouvir. Daqui para frente é uma nova pessoa. Então, eu decidi, eu quero ser uma nova pessoa com você. E realmente mudei minha vida assim completamente. Os meus hábitos, a minha forma de ser mudaram completamente. Então, acho que isso foi o que mantém a gente, o nosso relacionamento hoje, a mudança que eu tive. Porque se eu tivesse seguido no mesmo ritmo que eu estava antes, não teria durado também e já teria acabado há muito tempo. E é até muito do que a gente está ouvindo por esses dias pelo Misael na igreja sobre a reconstrução, como é difícil você reconstruir algo e vocês, de certa forma, se encontraram em um estágio da vida de vocês que vocês precisaram reconstruir algo da vida de vocês. E é muito difícil esse processo. Eu tenho também experiências assim, porque eu casei cedo também. Eu tinha 20 para 21, muito cedo. E eu vim eu e a Larissa, nós nos encontramos em um histórico também não tão legal, porque a Larissa, no antigo relacionamento dela, ela sofreu agressão física. Então, para a gente passar por cima desses traumas e estabelecer algo concreto, poxa, foi muito difícil, né? Então, eu acho que também
pelas decepções que vocês tiveram anteriormente, antes de se encontrarem, foi um desafio também, né? Sim. E você não teve problema de confiar no Lu? Pelo estilo de vida que ele tinha e como ele estava tendo. O Lu me passou muita segurança quando eu conheci ele. Tanto que eu falei para ele, eu tenho um filho adolescente de 13 anos. Você tem certeza o que você quer? Porque eu não quero te apresentar para o meu filho e depois ser mais tipo um namoradinho, não deu certo. Eu não quero isso para o meu filho, pela idade dele, já entende as coisas. E ele falou, não, eu tenho certeza do que eu quero. E eu fui conversar com o meu pai, porque tinha pouco tempo que minha mãe tinha falecido. E ele até brinca, ele fala, seu pai não vê hora de... Brincadeira, pai, não vê hora de for pra fora de casa. Vou lá pedir. Porque meu pai e ele são 9 anos de diferença. Eu falei, não sei como meu pai vai aceitar, mas ele foi muito tranquilo de me dar conselhos, de falar, agora você tem um homem do seu lado que vai cuidar de você, do teu Que filho. legal. Inclusive, ele nos apoiou demais, né? Nós não tínhamos nem onde morar quando decidimos morar junto. E meu pai falou, ó, tem um apartamento que o inquilino saiu, podem morar lá o tempo que vocês precisarem, não precisa me pagar nada. Nós ficamos 3 anos morando nesse apartamento do pai. E a gente hoje em Cristo, a gente sabe que foi o melhor momento da nossa vida, apesar da gente não estava em Cristo, eu estava afastada do Senhor quando eu conheci Ele, mas o porquê? Era porque era na simplicidade e a gente tinha alegria. Pois eu vou contar, né, nossos testemunhos, só que a gente começou no momento de ter o financeiro e não ter o espiritual. Então, foi onde a gente foi se perdendo sem perceber. Então, enquanto a gente estava na humildade, num cantinho pequenininho, morando ali apertadinho, era muita alegria, né, amor? A gente estava vivendo nossos melhores momentos. Agora eu vou voltar um pouquinho só para dar sequência do assunto, né? Eu já, quando eu comecei a vender os lenços, que a minha mãe faleceu, na época eu congregava em outra igreja, lá em São Paulo. Eu congreguei 8 anos nessa igreja. E era uma bênção, sempre gostei de participar. Era dos jovens, né? Que eu fui com 21 anos, era bem novinha. Quando a mãe faleceu com câncer, depois, logo em seguida, eu conheci o Luiz. E eu comecei, quando a gente casou, fiquei grávida do Thiago. Eu falei, amor, eu queria sair do emprego para cuidar do Thiago, porque o Igor, minha mãe que criou ele, porque era muito nova, precisava fazer faculdade, trabalhar fora. E o Luiz, eu lembro que ele falou para mim, Rê, vai ser difícil para a gente por causa do financeiro. E eu falei, amor, a gente se aperta, mas a gente faz acontecer. E olha como foi as coisas. Fiquei 3 meses em casa, só que eu sempre trabalhei desde os meus 12 anos. E eu comecei a sentir falta, né? Eu falei, poxa, vou ter que pedir um dinheiro para o meu marido para comprar um shampoo, alguma coisa. E me senti, assim, totalmente dependente dele. E era uma vida que eu não estava acostumada. Aquilo me fez mal. E eu lembro que uma vizinha falou, Rê, você gosta tanto de lenço, você usa lenço. Por que você não começa a vender lenços, né? E o que aconteceu? Quando a mãe teve câncer, ela tinha vergonha de usar o lenço. Não é mais tão comum que nem é hoje. E eu usava lenço para ela se sentir mais à vontade. Então, eu fiquei conhecida como a Renata dos Lenços, lá no Itaú. Então, eu sempre estava de lenço. Aí eu comecei a vender uns lenços. Só que começou uma coisinha muito pequenininha. E o Senhor ali foi abençoando, foi abençoando. Então, eu comecei a ter uma ajuda. Eu estava afastada do Senhor, mas o Senhor não se afastou de mim, Uau. porque Ele cuidou de mim o tempo todo e não deixou faltar nada para gente. Então eu comecei a vender os lenços dentro de casa, foi tomando uma proporção muito grande, né, amor? Aí comecei a vender varejo, atacado, Brasil inteiro, e isso foi evoluindo. Foi evoluindo ao ponto de eu me perder como pessoa, eu não estava em Cristo. E o que acontece? Eu comecei a me sentir que o dinheiro, eu não precisava mais do meu marido, eu não precisava mais de ninguém. O dinheiro comprava tudo. E foi comprando tudo que a gente quis, né? Eu tô encurtando, né? Porque nesse pedaço a gente já estava morando aqui em Itupeva, né, amor? Depois você conta de como a gente chegou aqui em Itupeva. Mas eu vou dar o testemunho já de uma sequência de como eu vim parar na igreja. Eu fui me afundando muito no ego. E de achar que eu não precisava nada de ninguém. E a mulher, quando ela deixa de ser submissa, mas assim, não é o submisso de ser destratada, não é isso. É o submisso de colocar o marido no lugar dele. E eu comecei a achar que eu era o marido da casa, porque eu ganhava mais do que o marido. Então eu não tive sabedoria. E eu fui
as coisas foram crescendo, a gente foi comprando, fomos tendo bens, saímos do humilde que era a paz, e deixamos de ter o humilde da paz, de ter coisas e não tinha mais paz, e não tinha mais alegria. Então, assim, isso tudo me levou para a depressão. Eu tô muito acelerada, né? Pode dar uma sequência? Por favor. E isso a gente já estava morando aqui em Itupeva, ele vai contar como a gente chegou em Itupeva, mas o que eu acho importante é estar passando do meu testemunho, principalmente para as mulheres quando são independentes, de tomar o cuidado de não tomar o lugar do marido da casa, né? De inversão de valores, e foi o que eu fiz. Então eu conquistei muita coisa e perdi a alegria. Eu me afastei do Senhor. O me afastei do Senhor foi quando a minha mãe faleceu. Eu me revoltei e me afastei do Senhor e conheci Ele nesse período que eu tinha voltado para balada, voltado para amigas que conduzia para o mundo, né? E a gente se perde. E o mundo é prazeroso, o pecado é prazeroso. Exatamente. E a gente se perde no pecado quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa buscar o Senhor. O inimigo vai tomando conta da nossa mente, vai fazendo tudo se tornar importante, menos as coisas de Deus. E nisso foram 13 anos. 13 anos que eu me afastei do Senhor. E o recomeço foi muito dolorido. Então, nesses 13 anos que estava construindo um mundo de alegria do lado do meu esposo, e estava tudo fluindo, e Deus abençoando, e fez maravilhas, né, amor, nas nossas vidas financeiras, só que eu me perdi. E eu creio que hoje é um processo, assim, tudo que a gente está passando foi um tratar do Senhor. E você quer contar um pouquinho de como a gente parou em Itupeva? Não, por favor. E eu acho interessante porque, olha, isso não é tão difícil de acontecer. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência. E eu acho que você falou foi muito importante. Primeiro, é que às vezes a gente dá muito valor para coisa sem valor e a gente às vezes inverte essa ordem, sabe? E de repente a gente está num lugar de sofrer por uma coisa que nós nem temos e julgamos ser importante, mas na verdade não é, né? Ou às vezes nós chegamos num lugar que a gente sempre desejou, mas não era tudo aquilo que a gente pensou. Então, eu acho que muito do que você falou até agora é uma orientação para quem está nos assistindo sobre, sabe, colocar o valor certo das coisas. Sim, a gente quer sempre conquistar bens. Conquistar. Às vezes, até por muitas coisas que a gente ouve do passado, a gente quer provar para as pessoas coisas e faz o caminho errado. Então, assim, não é errado você ter. Agora, o errado é como você ter, né? A inversão de valores do ter. Então, eu creio assim, de 2 anos para cá que eu conheci a igreja, então, eu comecei a aprender o valor do ser, valor da família, outros valores eu comecei a aprender, o valor da paternidade, do Deus Pai, então, o valor do perdão, o valor de tantas coisas que se perderam no caminho, que eu deixei perder tudo isso. Então, quando você começa a perder, chega uma hora que, se você não busca Jesus, você entra num buraco muito fundo, que é muito difícil para reconstruir. E foi o que eu fiz. Então, eu entrei numa depressão muito profunda. E eu deixei isso atrapalhar o nosso casamento. Porque aí, quando você deixa de buscar o Senhor e você deixa de enxergar o teu erro, você começa a culpar os outros dos teus erros, dos teus fracassos. Então, eu errei muito e a gente estava se destruindo. Quando a gente veio para o Mevan, foi em fevereiro de 2023. Tá. Em outubro de 2022, eu estava numa depressão muito profunda. Eu tomava 5 remédios por dia de crise do pânico. Eu tomava remédio para hipertensão, eu tomava remédio para tireoide. A Renata era uma Renata isolada. Então, hoje os irmãos na igreja brincam, né? A Renata, o sorriso. Então, quando fala assim para mim, você é sempre assim? Pergunto muito para ele, né? Você é sempre assim? Eu tenho vontade de falar, você não é, não? O errado sou eu. Eu não era assim, eu estava no mundo, né? Eu não, assim, a alegria do mundo é uma alegria passageira. Verdade. Então, assim, o que a gente fazia para a gente ser feliz? Era a bebida,
Era sempre a casa muito cheia de gente, porque aquilo precisava suprir a gente, não porque a gente não ama. Hoje a gente ama a casa cheia de gente, mas hoje o propósito é outro. E naquela época não, a gente precisava disso para a gente achar que nós estávamos sendo felizes. Só que a hora que você coloca a cabeça no travesseiro, vem toda a tristeza novamente. Porque você não tem Jesus, você tem a bebida, que é uma alegria momentânea. Os amigos, o ter as coisas que a gente conquistou muito, era tudo momentâneo. Aquilo nada estava suprindo um vazio que tinha dentro de mim. Isso foi destruindo, e isso foi destruindo o meu casamento. E eu passei a culpar o Luiz por tudo que acontecia na minha vida. Eu achava que ele era um monstro na minha vida, as pessoas eram um monstro, e menos a Renata. Só que a Renata foi se destruindo, se destruindo, se destruindo. Tá, mas essa virada aconteceu já em Itupeva? Foi em Itupeva. Já aconteceu Ó, em quando a Itupeva? gente morava em São Paulo, nosso sonho era de morar no interior. Era um sonho meu e do Luiz. Quando eu conheci ele, eu já falava que eu queria morar na natureza, porque eu queria uma chácara, porque eu amava a natureza. E ele falou, nossa, é o meu sonho. Eu falei, então já bateu aí. Quando o Lu se aposentou, a gente ia morar em Guararema, né, amor? Que aí eu falei, onde vai chegar? Guararema? Onde? Perto de onde? Como chama Sentido aquela São José cidadinha? dos Campos, trabalhadores São José dos Campos. Conta um pouco, Pô, amor. longe? É meio afastado, É. né? De São Paulo dá É muito uma tempo. cidade muito Mas bonita, uma cidade né? linda, uma cidade que tem de tudo. Ah, mas então vocês entraram nessa de pesquisar a cidade, tudo certinho. Sim. Ah, entendi. Eu cheguei a comprar um terreno lá, um dia, aí eu vou falar por que Deus sempre esteve comigo. Comprei num dia, vim para casa, quando eu estava na estrada, falei, não é isso que a gente precisa, não é esse lugar. No dia seguinte, eu mandei a mensagem pro cara, falei, estou sustando os cheques, eu não quero. Não, mas você já me deu o cheque, eu tenho um prazo para cancelar esse negócio. E fiquei inquieto, cancelei o cheque, ele mandou o contrato depois de muito, né? Ele relutar, ele rasgou o contrato e mandou fotos que ele tinha rasgado o contrato, né? Mas a nossa intenção nunca foi Itupeva, era Guararema. 3 3 anos a anos gente nós paquerava estávamos Guararema. namorando Guararema. Aí viemos para Itupeva. Mas até antes de falar de por que para Itupeva, acho que o interessante é falar sobre o Mevan. Como nós chegamos no Mevan, nessa depressão da Rê, ela ficava muito fechada no quarto. E nesse de fechar no quarto, que ela ficava lá, eu ficava embaixo, ela ficava em cima, ela ouvia alguma casa com louvor. Ela ouvia alguma casa com louvor. E nesse de ouvir louvor, ela acabou tendo contato com a Érica. E era a casa da Érica, Era que a a gente casa tava da vendo o Érica. É louvor? na casa da Érica. Então, houve aí o quê? Um primeiro contato entre Érica, Da Giovanni pastora e Érica. Luiz e Renata. Eles nos convidaram para ir numa mesa. Não, mas é que foi assim, amor, só te interrompendo. A gente estava já separado. Porque isso foi em fevereiro de 23. Uhum. Em outubro de 22, eu pedi o divórcio para o Luiz. Eu falei para ele que eu não aguentava mais a vida que eu estava vivendo. Só que eu estava já em depressão. Só que eu não passava para as pessoas que eu estava em depressão e muito menos para os meus filhos. Então eu fazia toda a minha obrigação de dona de casa, de mãe, de empreendedora. Quando eles iam para a escola, eu me trancava no banheiro ou no quarto, chorava, 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 ao ponto de pedir para o Senhor levar a minha vida. Porque eu falava, Senhor, eu conheço a tua palavra, eu não posso tirar a minha vida, mas me leva, porque não nada mais tem alegria para mim. Então eu estava já Nesse nessa nível. situação. Meu Deus. E nós já morávamos juntos, só que a gente não se falava mais. Então, assim, era um sobrado, o Luiz morava no andar de baixo e eu no de cima. Quando um descia, o outro subia e não se falava. E quando pensava em se falar, era confusão, era briga. Eu não suportava olhar para a cara do Lu. E para mim estava decidido, eu não queria mais de jeito nenhum ficar com o Lu. Tanto que eu já estava vendo apartamento para dividir, vendo o nosso sobrado para comprar 2 apartamentos, para terminar mesmo com esse relacionamento. Só que a gente não levava para as pessoas. E a gente não tinha amigos assim que pudessem nos dar uma orientação de Deus. Porque se você vai falar com uma palavra, qualquer coisa que eu vou falar para um amigo que não tem um conhecimento da palavra do Senhor, vai falar, separa, vai ficar sofrendo para quê? Sim. Então, são os conselhos que a gente recebia, né? Então, a gente evitava de estar comentando.
E a gente passou em frente uma Mevan, o Tiaguinho fez assim, o que que é isso? Ou foi você, eu não lembro. O que que é Mevan? Eu falei, deixa eu olhar no Google. E para o Tiago, a gente sempre tentava ser firme e demonstrar que estava tudo bem. Apesar que ele via, ele chorava, toda vez que tinha uma briga, ele chorava muito. E a gente foi olhar no Google, eu falei, é uma igreja evangélica, vamos, vamos. Foi assim, né? Falei, vamos. E nós viemos visitar isso em fevereiro. Então, de outubro até fevereiro, a gente não se falava dentro de casa. Processo, assim, de divórcio e decidida já. Aí já tinha contado pro meu pai que eu queria separar, já tinha alertado algumas pessoas mais próximas que ia acontecer isso. E fomos visitar. Eu entrei na igreja, o senhor falou comigo o tempo inteiro. Eu entrei e já comecei a chorar. Chorava, chorava, chorava o culto inteiro. E eu saí e eu mandei uma mensagem no Instagram da igreja, que o senhor falou muito comigo, que foi muito, que eu precisava ouvir aquela palavra. Eu estava em depressão há anos e eu precisava ouvir aquela palavra. Porque assim, até quando a gente veio morar em São Paulo, que era em Itupeva, que era o nosso sonho, uma chácara, Deus abençoou tudo da forma que a gente pediu. Até melhor, né, amor? Muito melhor do que a gente podia comprar. O Senhor fez milagres e deu tudo certo. Só que quando você não está feliz, você acha que as coisas são o problema que você não está feliz. Então a gente quis vender a chácara, porque achava que aquilo que já não era melhor pra gente. Eu, né, amor? Na verdade, vocês não queriam. O Misael passa muito isso. Quando você tem algo que você quer e você não era bem aquilo, um direcionamento de Deus, passa 1, 2 anos, aquilo para você já não tem importância. Você quer algo diferente. E a gente sentiu isso na carne. A gente sentiu isso na carne, nas mudanças de praticamente 3 para 4 anos. Nós fizemos 1, 2, 3 mudanças. Em 3 anos, Não, é porque 3 nada, mudanças. o material não supria, gente. Os bens não supriam. Então podia ser o mais bonito que fosse. Aí saímos de lá e eu achei que o lugar que fosse o problema da minha felicidade, da minha depressão, que não estava me dando felicidade. Aí mudamos para o condomínio que a gente mora hoje, só que para uma outra casa muito maior. Foi temporário, aquilo já não estava mais me fazendo feliz também. O problema não eram as coisas, não era o lugar, era a Renata. Então a Renata precisava de Cristo na vida da Renata. Por isso que hoje eu tenho, e eu transbordo alegria, porque hoje eu não moro numa casa tão linda quando a gente morou, quando viemos para cá numa chácara maravilhosa que nós fomos abençoados. Depois mudei para uma outra casa linda. Hoje eu estou numa pequenininha, muito mais simples, mas hoje eu tenho Jesus. Então hoje tem alegria dentro da minha casa e sem ter o financeiro que a gente tinha antes. Mas aí voltando, né, que você falou, a gente foi lá pro... Quer contar? A gente foi parar na igreja? Como foi parar no... Pastora Érica, né, que escreveu. A pastora chamou, nós queríamos participar de uma mesa, né? Nem sabia o que era uma mesa. Mas isso foi antes de vocês No irem dia para a do culto. igreja ou no dia que vocês foram para o culto? Eu fui no culto, eu escrevi no Instagram da igreja que eu estava em depressão e que aquilo foi... A palavra foi uma bênção para mim. Ah, tu comentou na publicação. Aí ela leu e entrou no oculto, no mensagem oculta e escreveu para mim. Isso é bom. Ela não era pastora ainda, ela falou assim, não, ela fez assim, onde que você mora? A gente vai ter uma mesa de comunhão, explicou o que era, que em São Paulo a gente conhecia como célula. A gente vai ter uma mesa de comunhão, você não quer vir com teu marido? Eu fiz assim para ela, Érica, ela se apresentou, não sabia que ela era minha vizinha, a gente não se conhecia. Você tá brincando? Não sabia. Aí ela se apresentou, né, Érica? Aí eu falei assim, Érica, eu vou convidar o Luiz. Eu não sei se ele vai querer ir ou não, porque ele não é evangélico, não sei qual pensamento que ele vai ter. Só que é o seguinte, eu vou para vocês orarem por mim. Eu não quero oração para restaurar o meu casamento. Eu estou determinada. Direto. Eu não quero mais. De coração, eu não suportava olhar para o Luiz e me incomodava. A presença dele incomodava. Ela falou, vem, convida ele e fique em paz. Aí nós fomos. Não, aí quando ela deu o endereço para ir, eu falei, como assim? Você mora aqui em Ibiarã também? Ela falou, por que você mora aqui? Eu falei, eu moro. Ela, aqui você mora? Aí eu dei o endereço, eu moro atrás da tua rua. Quando ela deu o número, eu fiz assim, você que fica ouvindo louvor. A sacada da minha casa dá de fundo com a casa dela, onde eu morava a primeira casa. Dava de fundo. Quando eu ficava no terraço de casa, chorando, buscando ao Senhor, eu falava, Senhor, me socorre, coloca uma pessoa na minha vida para me ajudar, me socorre, Senhor, eu preciso de alguém. E eu ficava ouvindo o louvor da casa da Érica e chorava. Quando ela contou que era ela que ouvia o louvor,
A partir de hoje, na minha casa é só louvor, Só viu? louvor. Todos os vizinhos ouvem. Porque Mas eu falei, olha como Mas você vê como é importante isso, é né? importante, né? E aí convidou a gente para ir na mesa. Conta quando você chegou na mesa, o que você falou. Você não arrumou confusão lá, né, Lu? Não, de forma alguma. Não, nós chegamos na mesa, me apresentei, todo mundo, acho que todos que estavam lá, exceção feita, acho que o John, que não era evangélico, não era cristão na época. O John também ele estava entrando no grupo. A primeira coisa que eu falei foi: eu sou católico e não adianta que vocês não vão me convencer a mudar de religião. Mas o católico na minha vida, o que que é? Meus pais foram católicos. Mas eu era aquele católico que nunca ia na igreja. Mas eu falo para a Rê, apesar de não ir na igreja, eu sempre tive Deus dentro de mim. Isso é uma coisa que eu trago comigo que assim é muito forte. Quando ela me conheceu, a história depois que eu vou falar da sequência, eu vou falar da história da nossa chegada a Itupeva. Quando ela me conheceu, eu já praticava algumas ações, assim, voluntárias, que eu estava separado, morava sozinho, mas eu praticava algumas ações assim voluntárias que ela mesma um dia falou assim, nem imaginei que você fizesse esse tipo de coisa, né? Mas eu tinha aquele negócio, não, eu sou católico em função dos meus pais. Eu não conhecia Cristo, nunca tinha ido à igreja, só entrei na igreja para me casar, ou quando nós fomos padrinho de casamento. Foi assim, mas nunca fui de frequentar uma igreja. Comecei realmente a frequentar a igreja quando eu conheci a Mevan e há 2 anos que nós estamos na Mevan, e há 2 anos que eu sirvo a Cristo ali, tenho o maior prazer de servir. Aceitou Mudou. Jesus, foi Sim, batizado. me batizei em fevereiro de 2024 e assim, foi uma mudança na minha vida, completa. Que legal. Uma mudança completa na minha vida. E viu, na mesa, vocês, nesse primeiro contato que vocês tiveram lá com a mesa, vocês já abriram um problema que vocês tinham ou não? O Lu era fechado, né? Eu que fui Ela falando, falou né? e eu só olhava assim. Você percebeu na que minha eu falo cabeça, mais, Você né? tá falando, né? Não, exatamente. Não, porque assim, eu acho que tem dois perfis aí quando vão lidar com esse problema. Primeiro vão ser as pessoas que vão ficar reservadas e não querem que ninguém saiba. Mas tem pessoas que às vezes a situação tá tão angustiante Sim. que ela, se você deixar, ela conta pro passarinho que tá pendurado na árvore sobre o problema, né? Então, Era eu. é meio que um pedido de socorro, né? Mas é que na verdade. O que passou na minha cabeça na hora? Primeira coisa, o que essa mulher tá abrindo a nossa vida Pra para quem a pessoas gente que eu nem conheço? A primeira coisa que passou na minha cabeça. E ela falando, eu por dentro eu ficava, não é possível que ela tá fazendo isso. Não é possível. Mas assim, aquilo foi, eu acho que daquele dia para cá, foi assim um divisor para eu Glória a começar Deus. a ir para a igreja e para começar a sentir o que eu sinto hoje. Porque eu acho que se não fosse aquela ajuda da Érica e do Giovanni na época, eu provavelmente nós não estaríamos juntos. Porque assim, a partir daquele momento e a partir do momento que nós começamos a buscar a Cristo, a ir na igreja, buscar um acompanhamento e ter mais relacionamento com pessoas que tinham pensamentos diferentes, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a melhorar. Não, que nem a gente fala, né? Não financeiramente, mas nós como casal, como pais, como marido e mulher, nossa, começou a ter uma mudança assim que o tempo vai mostrando para você a mudança. E é tão pouco tempo ainda. São 2 anos. A gente já sentiu uma mudança tão grande, né? Em tudo que aconteceu. Assim, hoje eu posso falar para você que Deus sempre esteve comigo, porque, como eu falei, eu presto muita atenção nas coisas que o Misael fala. E ele fala das passagens da vida dele, e eu falo, comento às vezes com a Rê, o que ele fala? Eu já passei tanto no que ele fez, e Deus me livrou de tanta coisa, sabe? Em tantas situações que Deus me tirou, e falou assim, mas eu nunca vi como a mão de Deus. Eu vi o que tive sorte de não estar lá nesse momento e o cara não ter dado um tiro em mim. Tive sorte de o cara não ter me atropelado quando ele tentou me matar. Não, hoje eu sei que Era a não, mão do que era a Senhor. mão do Senhor, porque
eu sinto que ele tem um propósito na minha vida. E eu estou buscando esse propósito. Hoje eu busco esse propósito. E eu acho que até buscando esse propósito, eu vou falar da nossa chegada em Itupeva, né? Que nós estamos falando. Nós íamos muito para São Roque. Muito para São Roque. Isso ainda morando em morando São em São Paulo. Paulo. Tá. A Nós, gente almoçava sempre lá na Em São Estrada Roque. dos Vinhos, né? Então a gente ia muito para E almoçar lá. gostava muito de São Roque. Nós íamos sempre para lá. E um determinado dia nós saímos para almoçar. Vamos para São Roque? Vamos. De repente eu me vi na Bandeirantes, depois do pedágio. Estamos fazendo a Bandeirantes, né? Não tem nada a ver São Roque com Bandeirantes. Aí, primeira coisa que ela falou: se Deus colocou a gente aqui, é porque é algum livramento. Olha o discernimento. Vamos ver algum lugar para a gente almoçar. Vamos almoçar em Em outro algum lugar que tenha Natureza. natureza. E ela colocou e encontrou o Riacho Doce. Fomos para no Riacho Doce, almoçamos. Estava vazio. Que é um aquele restaurante dia. aqui de Itupeva. Itupeva, que vai para Indaiatuba ali. Estava vazio o restaurante. E o dono, muito solícito, uma pessoa muito agradável. Depois que nós almoçamos, vocês não são daqui, né? Não somos daqui. Ele falou: vocês não vão embora sem experimentar o meu doce de leite caseiro e a minha goiabada. Não esqueça. Aí ele trouxe e ficou batendo um papo ali com a gente por uns minutos, né? Aí, no meio desse papo descontraído com ele, ele falou: vocês não querem ficar aqui? Nós íamos fazer um evento hoje para uma família que perdeu tudo. E é um quilo de alimento para poder participar. Era aquela massagem, como que era? Eles estavam oferecendo Oferecendo lá, lá. e a pessoa, o cliente ganhava. Só que ele falou assim pra gente: já tá tarde E e não veio ninguém. Só que Deus conduziu, porque um dia antes ele, Luiz, quando eu conheci o Lu, ele já tinha um coração muito bondoso. Ele sempre tem uma cesta básica no carro dele. Então, ele doa uma, ele já compra outra. Ele não fica sem. Isso antes de eu conhecer ele. Quando eu conheci ele, já tinha isso. E isso, nesses 15 anos e meio, ele nunca deixou de fazer. Então, ele achava que era uma forma de gratidão ao que o Senhor abençoou a vida dele. E um dia antes ele estava com a cesta e você tinha comprado Ficou no até uma carro. grande esse dia, né? Aí, na hora que ele falou isso, ele olhou para minha cara, abriu um sorriso, ele falou: olha, porque a gente veio para aqui. Uau. Aí ele falou assim: olha, eu tenho uma cesta básica da grande, então essa cesta é para tua família. Então o Senhor direcionou Para essa família. para essa né? família, que foi lá. Porque não foi ninguém. Ele falou: tô chegando no horário e não veio ninguém. E era para abençoar o evento que ele ia fazer, para abençoar a família. E nisso a gente descobriu Itupeva. Mas até aí, mesmo descobrindo Itupeva, eu vou. A gente não gostou da Viu? cidade. Essa foi a primeira vez que vocês vieram para Itupeva. Foi, Tá. perdido, sabia Aí, nada. aí eu lacro aquilo que o pastor Misael sempre fala, a grande Itupeva. Eu falava para ele: não, para cá, de jeito nenhum, nem pensar em vir para Itupeva. E no final nós encontramos essa chácara que nós compramos, que foi assim, onde abriu Itupeva para nós. E moramos aqui já há 6 anos. Aí, Viu? Mas aí foi então há 6 anos atrás que vocês vieram a primeira Sim. vez para cá. que nós mudamos para cá. Nisso, o Senhor já estava cuidando muito da gente. Eu acho que ainda como eu não estava na rebeldia, né? O Senhor sempre cuidando, porque quando a gente veio comprar a chácara, a gente veio ver uma outra chácara, e quando a gente chegou, o Indulu falou assim: que chácara é essa? Eu anotei errado e fui parar em um outro lugar, nessas que a gente comprou. Só que foi tudo à mão do Senhor. Com Porque ele falou: certeza. como você vê uma casa e você vem parar em outra casa? Como você não sabe que casa é essa? Coisa de doido, né? É de doido. Foi totalmente direcionada para o Senhor. E quando a gente chegou nessa casa, eu não sabia o valor, não sabia nada, só que eu achei um lugar assim maravilhoso. Eu fiz: uau, Senhor, eu queria tanto morar aqui. Quando o Senhor falou para a gente o preço da casa, não tinha condições de comprar, estava fora do que a gente podia comprar. E eu não sei por que, como que a gente foi achar essa casa. No dia seguinte ele falou: não, vamos voltar e procurar a casa que a gente ia ver para comprar. Aí nós fomos ver, não gostamos. Aí eu fiz assim: eu vou fazer uma proposta para esse senhor, e se ele aceitar, o não eu já tenho. Só que era uma proposta que não tinha nada a ver para a pessoa aceitar. Ele falou: gostei de vocês, a chácara é de vocês, ele falou. Então, assim, desde o início, o Senhor cuidando em cada detalhe e com tudo.
Mesmo quando eu estava mal, quando eu achei que o problema era a chácara, por ser muito grande, e eu não estava dando conta, achei que eu estava estressando por isso, só que nesse momento eu já estava muito bem financeiramente, o Senhor abençoando muito a nossa vida. Aí fomos mudar para o Ibiarã, compramos uma casa muito grande lá também. Lá, quando eu acho que eu senti, porque ali cortou tudo, reduziu as visitas, os amigos, diminuiu tudo, porque não tem piscina, então já não tinha tantos amigos como vinha antigamente. E a gente se fechou muito também, né? Só que aconteceu, quando eu saí da chácara, que a gente veio para cá, eu já estava em depressão, eu não sabia, mas eu já estava, eu não conversava mais com ninguém. Então, eu não quis fazer amizade com Com vizinhos. vizinhos, eu não conversava com as pessoas, eu era uma pessoa totalmente deprimida. E começou a me dar crise do pânico, da ansiedade. Então, eu tremia muito, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque eu tremia demais. Então, comecei a tomar muito remédio por causa da ansiedade, começou a me afetar a memória, porque era 5 comprimidos por dia e não dava Muita conta. coisa. E aí atacou, aí veio pressão alta, aí deu problema na tireoide. Então, eu me fechei muito nesse tempo que a gente ficou morando. Quando a gente foi para a mesa de comunhão, eu até brinco, né, amor, que eu falo assim, eu contei para o Giovanni e para a Érica, no dia seguinte que eles montaram o grupo, falei, gente, o Luiz essa noite e eu batemos a cabeça na parede dormindo, só pode. Porque a gente acordou transformado. Parecia que Deus colocou a mão assim na noite do sono e a gente acordou outra pessoa. Ele me falou tanta coisa linda, pedi perdão para ele, agradeci ele por ele não ter desistido de nós. O Senhor restaurou de uma forma nosso casamento que eu não acreditava jamais que Deus ia restaurar nosso casamento, porque eu não suportava olhar para a cara dele hoje assim, ó. 2 aninhos Cara, meu que Deus. não Mas se nisso gruda. caminho eu acho interessante, porque assim, tem a sua percepção que você não consegue, eu acho característico também de quem está nesse processo, de não conseguir identificar, sabe, que as coisas estão mudando. Só que assim, quem está fora, quando que você começou a ver que começou a entrar dentro desse processo de depressão? Como que você viu isso? Sabe? Como que você recebeu essa informação para você? Eu, sinceramente, eu não enxergava isso. Não enxergava Não. também. Eu achava que ela só sabia reclamar. Ele não tinha A gente paciência tinha comigo. tudo. Tinha tudo. E eu, na minha cabeça, ficava, ela tem de tudo, por que que ela tá reclamando? Mas tinha de tudo o quê? Tinha tudo material. Não tinha o quê? Contato, não tinha o que nós temos hoje, a Comunhão. comunhão, a mesa. Nossa, pessoal, como que isso mudou nossa vida? A mesa de você, de manhã, nós tomamos café junto, A mesa, ele fala, acabou, eu, ele e o Thiago. Hoje, Sim. nossa família, que o mais velho é casado. tomamos o café, nós ficamos conversando sobre a palavra, discutimos algumas coisas sobre aquilo que eu li, aquilo que ela leu, e no almoço a mesma coisa, porque no Uau. café da manhã ainda não tem a presença do Tiago, porque Dormindo. nós acordamos bem cedo, e o Tiago não. Mas no almoço, nós lemos todo dia uma parte lá da Café com Deus Pai, nós lemos uma parte, ele leu uma Devocional. parte, e depois conversamos sobre o assunto. Então, todos os dias nós temos isso. Então, só ter o quê? Essa comunhão entre nós. Coisa que não A tínhamos. gente foi aprender isso já no Já no Mevan. Mevan. Coisa que nós não tínhamos. Essa aproximação maior entre nós, essa conversa. E aquele negócio que o pastor fala, algo que é muito importante, o celular. Quantas vezes a gente não almoçava, um mexendo no celular aqui, o outro mexendo ali. Thiago ainda na época não tinha celular, mas era um mexendo no celular daqui, não tinha atenção um pro outro, não tinha conversa, almoçava e ia lavar a louça, tá? Daqui a pouco um estava sentado no lado mexendo no celular, ou ela lá em cima mexendo nas coisas dela, contato Não zero, tinha comunhão, contato né? zero. Eu não tinha comunhão com o Senhor, porque eu me afastei, então parei de ter comunhão com o Senhor. Então eu reaprendi isso quando eu voltei com o Mevan, que o pastor ensina muita gente, né? Então ele fala, não adianta você decorar a Bíblia inteira, saber a Bíblia inteira e você não viver o que está na Bíblia. Então, eu passei a viver o que eu aprendo na Bíblia. Então, assim, eu não tenho facilidade para decorar um versículo e tá te falando. Mas tudo que eu leio ali, hoje eu tento viver. Eu tento ser a imagem e a semelhança de Cristo.
Hoje, o amor que eu carrego, a alegria que eu carrego, que os irmãos comentam, hoje vem de dentro. É a alegria que o Senhor me dá, é os frutos do Espírito Santo. Hoje eu quero cada vez mais o Senhor. Hoje eu tenho comunhão com o Senhor e cada vez eu quero mais. Então, hoje minha casa tem oração, hoje minha casa tem palavra, hoje minha casa tem conexão, que não tinha. Então, assim, o Senhor foi pondo tudo no lugar, né? Então, é o que eu brinco quando os irmãos falam, né? Brinca muito com o Luiz, sempre assim. Por isso que eu falei, né? Você não é assim? Como assim você não é assim? A gente tem Jesus, né? Sim. Então, eu não quero sair hoje, eu não quero sair, quero cada vez mais aumentar o nível com o Senhor. Porque eu sei que é muito fácil. Se você não estiver na comunhão com o Senhor, é muito fácil para você cair. Com certeza. Principalmente se o seu círculo de amizade não for sempre o que está ali dentro da igreja. Então, hoje você tem que tomar cuidado para você não ser levado. Você tem que trazer. E hoje é isso que eu quero nas pessoas. Então, hoje a gente ama as pessoas com o amor de Cristo, a gente abraça todo mundo, é a alegria que sai, é a alegria que explode de dentro de mim, de falar, eu tenho o Espírito Santo. Eu sei de onde o Senhor me tirou e onde eu estou hoje, como eu não vou ser alegre? Então, hoje, a minha vida é louvar o Senhor. Em casa toca louvor 24 horas no notebook, fica tocando lá 24 horas louvor. Eu fico o tempo todo louvando, e ele brinca, ele fala, não aguento, você é muito desafinado. Eu falo, é para expulsar os demônios, nem os demônios aguentam. Mas sabe o que eu acho de mudanças que é sempre bom a gente falar daquilo que a gente aprende quando nós estamos ali em comunhão, na igreja também. Porque, assim, eu acho que muita coisa mudou dentro de mim a partir do momento que o pastor Misael falou sobre o perdão. Quando o pastor Misael falou sobre o perdão, você começa a rever o seu passado, rever as coisas que você falhou, que você errou. Porque, como ele mesmo fala, e como a gente sente todos os dias, você peca todos os dias. Verdade. Só que tinha coisas do passado e, para mim, assim, apesar de eu não falar, ou apesar de eu não ter contato, faltou o quê? Aquele pedido de perdão. Falar, olha, mesmo, às vezes, em determinado momento, eu achar que o erro não era meu. Mas não importa, foi aquilo que o pastor falou, não importa. Você tem que liberar perdão. E eu fiz isso com todas as pessoas que assim, que veio na minha cabeça, que veio na minha mente, que eu ainda poderia ter contato, poderia localizar e falar, eu fui e fiz isso. Isso foi libertador para mim. Uau. Isso foi libertador para mim. Olha, a partir do momento que eu consegui, o mais difícil foi o primeiro. Realmente, o mais difícil é o primeiro. A partir do momento que eu consegui fazer isso, os demais foram assim uma consequência, foram mais tranquilos. Mas aquilo tira um peso de dentro de você. Parece que você dorme melhor, parece que você é mais leve. Então isso para mim foi muito importante. Então, assim, aquilo que a gente aprende no dia a dia, que vocês, pastores, passam para nós, fica. Por mais que às vezes nós estamos lá no culto ou numa leitura da Bíblia, algo fica dentro de você. Uma sementinha é plantada. Então, isso, cada dia mais, você vai plantando, vai plantando, vai plantando e vai crescendo. E é o que eu estou sentindo em mim. Nossa, Luiz, se você tem o conhecimento do Luiz do passado, e ninguém queria que eu ficasse com ela, ninguém acredita. Ninguém acredita, não. E eu falo, eu sou um improvável. Ele é um novo homem. Eu sou um improvável. Glória a Deus. Quando o pastor fala dos improváveis, que Deus busca os improváveis, eu posso falar, eu sou improvável. Quando ele fala para mim, nossa, eu vi você chegando aqui, que você não dava um sorriso, você ficava de braço cruzado, durante o culto eu olhava, você ficava de braço cruzado. Esse é eu lembro quando ele falava isso. Ele me oprimia muito no relacionamento, então eu fui me fechando muito, porque tudo que ele era muito machista, ele era muito ciumento, então glória a Deus foi liberto, porque hoje eu abraço tudo que é irmão, e ele também
abraça, porque ele vê que hoje é um amor genuíno, né? Com certeza. Eu abraço com aquela intenção de falar, recebe o amor de Cristo, sabe? É tanta alegria que eu quero passar essa alegria para todo mundo. Eu tenho vontade de abraçar todo mundo, eu não posso ver ninguém triste. Eu quero cuidar de vidas. Se eu não vejo o irmão indo para a igreja e eu tenho contato, eu já mando mensagem às irmãs, né? Eu falo que o irmão é ele que faz contato. Eu falo, amor, escreve você, mulher escreve para mulher. Mas que bom que você tem esse olhar, né? Sim. Essa sensibilidade. Isso falta. Ela sempre fala isso pra mim. Eu tinha muitos contatos, muitos. Ela sabe disso, de mulheres, amigas. Muitos. Cortando. Amigas que eu falo que é da época que eu não vivia em Cristo. Tinha muitos. E fui cortando e eliminando. E isso foi tão assim, posso dizer, foi assim, tão espontâneo. Você deixou de falar com um, deixou de falar com outro. E foi acontecendo, simplesmente você foi tirando de lado, que eram pessoas que realmente, não vou falar para você que não agregavam, não é isso não, mas é pessoas que têm um outro tipo de vida. O que eu tento passar para essas pessoas hoje é a minha mudança. E muitos amigos, tá, já viram essa mudança. E muitos amigos, eu falo para ele, é tão gostoso quando vocês eu coloco uma mensagem e eu vejo esses amigos que eram do mundo também me respondendo com uma outra mensagem de Deus. Eu falo para ela, nossa, isso me agrada. Eu falo para ela, parece que eu tô tocando em alguém. Falei, de uma forma ou de outra, eu tô tocando em alguém. Eu tô mudando a vida de alguém. E assim como pessoas do nada vêm conversar com você e me pedir conselhos para você hoje. Eu falo, quem era eu para dar conselhos? E hoje eu dando conselho para alguém, falando com alguém, falando inclusive sobre casamento para as pessoas, para alguns amigos que me procuram, falando sobre casamento. Então, assim, Deus transforma. Tem uma fala muito legal do Luiz Saião, e ouvindo tudo que vocês estão falando aqui, e ela, para mim, ela é muito fascinante. O Luiz Saião falando sobre o Evangelho, diz que o Evangelho é um faminto falando para outro faminto onde ele achou pão. Então, você experimentar esse pão, você conseguir matar sua fome, você conseguir se encontrar com você e conseguir sair do quarto, você se encontrar com você e ser alguém mais seguro, né? Como a Rê falou, não ser machista, ser um cara que apoia e tal. Você encontrou o pão. Você matou essa fome que estava aí. E assim, é normal e que esse brilho, essa vontade, esse fervor fique em vocês, mas por muito tempo. Sabe? Essa vontade de falar pro faminto onde está o pão. Sim. Às vezes a gente, no passar da caminhada, a gente vai deixando as coisas muito comuns e a gente não tem mais esse ímpeto de falar para quem está com fome onde tem pão. Então, que a vida de vocês seja isso, sabe? Seja esse fervor para falar para o faminto onde tem pão, né? Sim. Que legal. É o que eu falo para as pessoas. Eu falo assim, a igreja é um hospital de pessoas doentes, que chega ali doente. Mas não é porque você chegou doente que você tem que permanecer doente. Verdade. Só que eu creio assim, se você não abrir teu coração para Jesus te curar, você vai permanecer doente ali na igreja. E o Luiz, ele foi transformado muito rápido, porque ele abriu o coração dele muito rápido. Uma vez ele falou para mim, olha, eu falei, quando você percebeu que você estava perdendo o seu terceiro casamento, né? Aí ele falou, quando eu percebi que eu tinha que mudar, abrir o meu coração e mudar. Porque senão eu ia continuar errando de novo, de fazer coisas diferentes, né? Então, hoje, glória a Deus, a gente está procurando a comunhão com o Senhor, em oração. Eu tenho um homem que eu acordo, às vezes cedo, procuro ele na cama e cadê ele? Está orando. Então, eu acordo de manhã, ele está lendo a Bíblia. O Tiaguinho vai estar lendo a Bíblia. E ele fica, mãe, já li isso, já li aquilo. Ele fica discutindo. Às vezes eu acordo de madrugada com ele me ungindo, eu levo até um susto, ele bate fora, eu acordo assustada. Como diz o Misael, jamais me imaginei de acordar 3 horas da manhã, 3h30 E ele da fala, manhã. o Senhor me acordou, não sou eu, o Senhor me acordou. Glória a Deus. Então, assim, hoje nós estamos curados, estamos cada dia mais a gente procura, né? Quero melhorar muito, tenho muito que melhorar, que o Senhor me mude muito, mas hoje a gente está de coração aberto para curar vidas. E o Senhor está colocando muitas vidas nos nossos caminhos. Pessoas que estão se aproximando, que vêm do nada, né, amor? Pessoa que vem de longe, pessoas que a gente nem conhece e começam a se abrir com a gente em poucos minutos. Familiar. Sim. E tá sendo gostoso, é gratificante, a gente quer cada vez mais isso.
Mas isso é fruto do que, volto a falar, do que vocês estão experimentando. Vocês experimentaram isso, vocês viram que isso é real. Então isso fala mais do que as palavras. Talvez se vocês se propusessem a pregar para essas pessoas, elas não ouviriam, não abririam o coração para vocês, mas a vida de vocês está falando, né? Então isso é o melhor convite. Gente, eu queria agradecer vocês. Nossa, eu que agradeço. Queria Tem tanto agradecer. testemunho para contar que eu tenho que contar, né? Mas nós vamos fazer as próximas Misael tivesse edições já ia aqui. estar olhando no relógio. Já ia estar. Mas eu queria muito agradecer vocês. A Eu gente sei que como agradece. isso foi também significativo para vocês estarem aqui, como vocês fizeram um esforço para estar aqui. De verdade, muito obrigado por vocês virem, dedicar esse Nós é que tempo, agradecemos. sabe? Obrigado por vocês dividirem aqui o coração de vocês, a vida de vocês. Eu fiquei maravilhado com tudo que eu ouvi aqui. Que vocês continuem, Sim, sabe? amém. Que o Espírito continue levando vocês aí por essas águas, que vocês frutifiquem, que vocês deem muito fruto, Amém. né? Que Deus dê bastante autoridade para vocês tocarem com cura na vida das pessoas. E eu queria abrir o espaço para vocês se despedirem da galera aí, agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora, por favor. Obrigada por nos ouvir, eu falo muito, né? Não. Agora eu fui liberta, eu quero falar, entendeu? Por Agora eu favor, posso falar. fale, por Mas favor. tô brincando. Eu agradeço a oportunidade. Estamos de braço aberto para as pessoas hoje para levar um amor curado, uma alegria curada que vem totalmente do Senhor e que o Senhor nos use cada vez mais. É o que a gente pede para Deus, porque é o que a gente quer. E não desistam de um relacionamento que não está dando certo. É Jesus quem cura, é Jesus quem muda. Jesus restaurou algo totalmente impossível. E Deus restaurou, Deus me restaurou da depressão, de doença de pressão. Então eu creio assim, o caminho é buscar Jesus. Não é a religião, né? É você se colocar no lugar de filho, de amado, de saber que você tem um Pai, Deus querido, que te transforma, que só Ele que supre a falta, aquele vazio, que não vai ser nada no mundo que vai suprir, é Com Jesus. certeza. Então, busquem ao Senhor, é Jesus. Por favor. Muda tudo. Quero agradecer a oportunidade também. E, sim, o que tem que falar bem rápido. Eu quero deixar um legado de tudo aquilo que eu estou aprendendo em 2 anos, tudo aquilo que eu estou vivenciando em 2 anos, deixar um legado para os filhos, netos, bisnetos, como o pastor fala, para as próximas 1000 gerações. Eu quero que eles vejam a transformação que Jesus trouxe no meu coração, na minha vida e na minha família. Sabe? Não só legado, falo dos filhos, netos, mas os meus parentes, familiares que também estão aí, que precisam também ouvir. Não é, como a Renata falou, não é religião. É você ter Deus dentro de você. É você ter realmente Jesus. Você ter o brilho de Jesus, né? E muitas vezes eu falo para ela, né, que quando você comentou, né, do Luiz, durão no chão, hoje eu vejo ela com esse sorriso, esse carinho que ela tem. Hoje eu entendo. Isso é dela, é natural dela. E muitas vezes pode até confundir, né, esse natural dela, mas isso vem dela, que eu falo muitas vezes para ela, não deixe que nada apague hoje essa luz que está em você. Por favor. Essa é você. Então é isso que você tem que passar para as pessoas. O que você é hoje, como você está hoje. E, por último, se você procurar, Deus transforma. Deus transforma. Com certeza. É aceitar Jesus e deixar o Espírito Santo que trabalhar. passa a habitar Trabalhar. dentro de nós mudar, né? Ele bateu e eu abri a porta do meu Glória a coração. Deus. Então, creio que qualquer um que abrir vai ser transformado. Ele cura doenças, ele cura vícios, ele cura tristeza e cura caráter, cura muita coisa, né? E ele me corrigiu e hoje espero poder ajudar muitas mulheres a serem curadas também. Obrigada. Gente, Deus abençoe. Foi Obrigado. um tempo muito bom. Esse foi nosso mais um papo de mesa. Espero que você tenha sido abençoado. Você continue aí pensando, meditando em todas as palavras que foram ditas aqui. Com certeza, eu acredito que o Senhor vai usar muito esse tempo que nós tivemos aqui para curar você. E até a próxima. Até semana.